Boa noite, meus queridos amigos. Estamos iniciando neste retorno depois das atividades dos eventos que aconteceram, que estávamos presentes, a TV Chico Xavier e a Rádio Chico Xavier. E hoje estaremos reiniciando o estudo do Livro dos Espíritos, obra esta importantíssima, obrigatória, para que todo aquele que se diz espírita, ou aquele que simpatizante, aquele que quer, nas oportunidades, discutir acerca da doutrina espírita, esse livro é de fundamental importância para que possamos entender a doutrina dos Espíritos. É com muita alegria que a TV Chico Xavier e a Rádio Chico Xavier está aqui juntos de vocês, né, com o estudo do Livro dos Espíritos, para que possamos, através desses momentos que aqui nos encontraremos, né, hoje estudando as lições de 21 a 26, as questões de 21 a 26 do Livro dos Espíritos, e que vocês possam rever, né, este programa lá no nosso canal do YouTube, onde será colocado à disposição lá no nosso canal, e aqueles que ainda não se inscreveram podem se inscrever. É totalmente gratuito, como também aqueles que desejam seguir o nosso perfil no Instagram também poderá fazer, TV Chico Xavier também, o perfil, seguir a nossa página no Facebook, aqueles que ainda não estão seguindo a nossa página, e também aqueles que ainda não conseguiram baixar o nosso aplicativo através do Play Store para o celular, né, para o Android, como também para o iOS. Os aplicativos nossos são perfeitamente compatíveis com essas duas modalidades. E é com muita alegria que os nossos acessos vêm aumentando, né, a cada dia, e isso nos faz deixar com maior responsabilidade, principalmente porque estamos lidando com ensinamentos da doutrina espírita, ensinamentos dos espíritos, e assim poder levar o melhor, desde música, palestras, telenovelas, mensagens, vocês encontrarão, porque a Rádio Chico Xavier fica 24 horas no ar. Assim sendo, vamos iniciar as atividades, né, da noite de hoje. Como falamos inicialmente, vamos estudar hoje os itens de 21 a 26 do Livro dos Espíritos, com o título do subcapítulo Espírito e Matéria. As edições anteriores vocês podem conferir lá no nosso canal do YouTube, TV Chico Xavier, e aproveita e faz a sua, né, inscrição. Então vamos iniciar o nosso estudo da noite, e sempre destacamos essa parte, né, do Livro dos Espíritos, esse trecho lá do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Cristo Consolador, lá nas Instruções dos Espíritos, essa mensagem, parte dessa mensagem que nos faz justamente mostrar a responsabilidade que temos com a doutrina. Espíritas, amai-vos, o primeiro ensinamento, instruí-vos este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vencedores da impiedade.
mensagem do Espírito da Verdade, que vocês podem conferir, né, na íntegra lá no capítulo Cristo Consolador do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando o Espírito de Verdade a importância do estudo, né? Porque quando nos dedicamos, e aqueles que querem se dedicar ao trabalho, seja da palestra, da reunião mediúnica, em grupos de estudo, seja qual for a tarefa, é necessário o conhecimento teórico para entender o que está fazendo, porque nós vamos lidar com pessoas, irmãos, seres humanos, e que precisam ter o contato com pessoas que tenham realmente um conhecimento necessário de causa para levar o lenitivo que necessitam. O capítulo 2, os elementos gerais do universo, é o que nós estamos estudando. Já estudamos conhecimento do princípio das coisas e hoje vamos estudar justamente o subtítulo Espírito e Matéria. Na questão 21, Kardec pergunta: a matéria existe de toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele em certos momentos? O Espírito de Verdade responde: só Deus o sabe. Entretanto, há uma coisa que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo, pois, por mais distante que consigais imaginar, o início de sua ação podereis concebê-lo em segundo que seja na ociosidade. É muito interessante a pergunta e a questão, porque nos define justamente essa questão de que Deus sempre trabalhou. Em nenhum momento ele esteve inativo nas suas atividades, né? E vai de encontro, né, àquela questão que sempre é discutida quando falam que ele, né, descansou no sábado, e por conta dessa questão é preciso guardar, né, aquele dia. Mas que nós sabemos que as atividades espirituais, as atividades de ajuda, de caridade, ele não tem um fim em uma semana que vai deixar de existir. Então devemos estar preparados, né, para todas as situações que possam chegar à nossa vida, né? Então, essa questão de a matéria existe de toda a eternidade, tem muitas coisas que não temos ainda o entendimento, a condição de entender. Aí reportamos aquela época de Jesus, que ele não pôde dizer tudo naquele momento, por conta da maturidade espiritual. Hoje nós já temos certa maturidade espiritual, mas para algumas coisas ainda falta uma determinada maturidade para que possamos, né, entender. Miramês, ele faz um comentário muito interessante, né, a respeito dessa questão, e resolvemos trazer pelo menos um trecho, né, desse comentário. E ele diz: Deus jamais ficou ou ficará inativo. Não podemos conceber um Deus sem ação permanente dentro de sua criação. Ele é o sol espiritual da vida, mantenedor de todas as vidas, e a ele estamos ligados. Aí lá no final ele diz: pormenorizar as atividades de Deus é salientar a nossa ignorância acerca dele, pois somente ele se conhece, e aos seus segredos mais profundos nós ainda temos de adentrar as primeiras sendas do conhecimento de nós mesmos, ambiente infinito de sabedoria, para depois começarmos a pensar, estudar e compreender o livro da natureza, onde os atributos da divindade
estão em evidência. As portas pelas quais devemos entrar para nos conhecer são ensinadas por Cristo no seu Evangelho. A vivência dos preceitos que Ele nos ofereceu nos faz compreender o que se deve pensar acerca de Deus e da sua criação. Como vemos, Miramês nos coloca na nossa posição atual hoje, né? Que ainda não temos nenhum mínimo de conhecimento de nós mesmos. Imagine querer ter um conhecimento da natureza de Deus, dos seus desígnios para com todos nós e o universo. E que para esse entendimento é preciso muita caminhada evolutiva para que possamos chegar a esse entendimento. Nos basta trabalhar, estudar, para que possamos ir gradativamente adquirindo essa condição desse entendimento. Na questão 22, Kardec pergunta: define-se geralmente a matéria como aquilo que se tem extensão, que pode impressionar os nossos sentidos, que é impenetrável. Essas definições estão exatas, o Espírito de Verdade nos diz, do vosso ponto de vista, são exatas. Porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria, embora para nós, para vós não o seja. Então, Kardec faz essa pergunta de forma brilhante, principalmente porque a nossa percepção, assim, direta, em relação à questão da matéria, é que nós temos só a percepção de que essa matéria aqui, né, que é feito esse mouse, né, essa matéria que é feita, né, o copo, o metal, né, mesmo metal, né, que é feita essa garrafa, tem a sua, vamos dizer, a sua realidade, que é aquilo que nós temos diretamente aos nossos olhos. E só ela, por si só, existe sem ter nenhuma situação que possa nos remeter a outro tipo de matéria. E o Espírito de Verdade fala muita propriedade, que diz, do nosso ponto de vista, sim, por nossa limitação, pelos nossos sentidos, né, essa matéria que nós temos aqui ao nosso redor é muito exata quando ele pergunta que define gerar a matéria como aquilo que se tem extensão, que pode impressionar os nossos sentidos. Mas o Espírito da Verdade lembra que existem outras formas de matéria, até etéreas, que não conseguem impressionar os nossos sentidos e nem por isso deixa de ser matéria. É muito importante a gente ter uma ideia de que a matéria primitiva, o fluido cósmico universal, que é a matéria que se posiciona para que possamos ir à base da construção de tudo aquilo que nós temos nos nossos sentidos e também aquelas matérias quintessenciadas que aos nossos sentidos materiais não conseguem perceber. Nós pensamos, e no momento em que nós estamos pensando, estamos manipulando esse fluido cósmico universal e construindo, né? Estamos criando, né, a nível espiritual, algo, manipulando através do nosso pensamento esse fluido cósmico universal, né? E isso é matéria, né? Então tem muito no universo, tem muito ainda que nós ainda não conseguimos entender.
e nem por isso essas coisas deixaram de se entender. A energia por si só é invisível e não conseguimos ver. Sabemos que ela passa pelos fios de cobre, ilumina as nossas casas através das lâmpadas. Ora, porque não conseguimos ver essa energia, ela não existe? Claro que não. Aí o efeito. Se tem esse efeito de luminosidade é porque existe uma causa que fez com que a lâmpada trouxesse justamente a sua luminescência e iluminasse as noites, os nossos lares. Não é verdade? Vamos ver se tem alguma pergunta. Antes de continuarmos, é importante a interação, né, de todos. Vamos dar uma boa noite, é muito importante. A Terezinha, a Olinda, a Roberta, a Luciana, a Terezinha Macedo, a Sônia Santos, a Luísa Marques, a Érica, a colaboradora da TV Chico Xavier, a Luísa Marques também é nossa colaboradora, a Ana Maria Correia, muita paz, muita luz. Vamos ver quem está mais conosco, a Rosane, a Paulo Francinete, a Alexandre Spires, a Miriam, a Maria Erotildes, muita paz, muita luz. E queremos lembrar que esses comentários que a Érica faz é muito pertinente e é justamente esse auxílio, esse trabalho que ela faz nos ajuda a levar, né, um entendimento maior àqueles que estão junto, né, conosco. Então vamos continuar. A questão 22A. Que definição podeis dar da matéria? Kardec insiste, né, nessa questão. Kardec tinha esse hábito, né? E o Espírito da Verdade diz: a matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Aí tem um comentário de Kardec. Deste ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário como auxílio do qual e sobre o qual atua o Espírito. Isso aí formando, né, aquela trindade universal, né, Deus, Espírito, né, e matéria. E entre esse Espírito e essa matéria existe, né, justamente o laço que une o Espírito à matéria. É o intermediário que nós chamamos, né, de perispírito, que é muito importante, né, para todos nós. Aí Kardec pergunta: que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Nós somos uma alma porque é um espírito que está encarnado. Quando retornamos à parte espiritual, pelas definições da doutrina espírita, nós somos chamados de espíritos. Lembrando que nós somos o espírito que habitamos esse corpo de carne que nós estamos hoje e não somos esse corpo, né? Nós somos um espírito que está habitando esse corpo, que isso é muito importante, essas definições. E a 23A. Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Mais uma vez, nos colocando como muito limites a questão dos nossos conhecimentos. Para vós, ele nada é, visto que não ser uma coisa palpável. A energia também não é uma coisa palpável. Para nós é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe, né? Então, a natureza íntima do Espírito é muito... o Espírito da Verdade nos situa justamente de que essa
pergunta e essa resposta, ainda existe uma limitação na linguagem e que é muito difícil os espíritos emitirem vamos dizer assim, uma pergunta mais consistente, porque não tem na nossa linguagem ainda os requisitos para que eles possam expressar, dando uma resposta mais patente em relação à questão da natureza íntima do espírito. O que nós devemos ter consciência é de que ele existe, né? Tanto que nós estamos aqui falando e vocês estão nos escutando, né? A nossa existência. Questão 24. É o espírito sinônimo de inteligência? Essa pergunta é muito interessante, né? É o espírito sinônimo de inteligência? A inteligência é o atributo essencial do espírito, mas ambos se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa, né? Então preste atenção. Inteligência, como o Espírito da Verdade diz, se funde, né, entre a questão da inteligência e o espírito, mas nós sabemos que a inteligência é um atributo, né, do espírito. Então há essa separação em relação a esses dois pontos, o espírito, né, e a inteligência, né, e essa inteligência é justamente um atributo desse espírito. Mas ambos se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. A questão 25. A. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades designadas por esse nome. O Espírito da Verdade diz: é necessária a vós, porque não estáis organizados para perceber o princípio sem a matéria. Vossos sentidos não foram feitos para isso. Quer dizer, ainda estamos muito limitados para ver muita coisa, né? E é por isso que é necessário as reencarnações, é preciso a dedicação na questão dos estudos, do conhecimento de si mesmo, esse interesse para se trabalhar e adquirir a parte, né, de intelectual e praticar isso, porque é a partir dessa situação que nós vamos avançando na senda evolutiva e entendendo cada vez mais profundamente estas questões. E a última da noite, questão número 26, poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Será? Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Aqui nós encontramos, vamos dizer, nós estamos aqui unidos, nós espíritos e o nosso corpo matéria. É possível conceber elas separadas? O Espírito da Verdade diz: pode-se, é fora de dúvida, pelo pensamento, né? E nós sabemos que vamos estudar mais profundamente essa questão, mas na frente o pensamento é tudo, né? E através do pensamento que nós criamos, que nós adquirimos, ou absorvemos as energias boas da espiritualidade maior, né? Porque é através do pensamento que nós vamos, né, trabalhar a nossa psicosfera, a psicosfera do ambiente que nós nos encontramos, e vamos absorver essas energias de acordo com as nossas necessidades. Porque se nós estamos através desse pensamento
e trabalhando de forma equivocada, é claro que não vamos estar harmonizados com aquele ambiente, com aquela energia. Interiormente estaremos muito debilitados, muito estaria, vamos dizer assim, a nossa economia espiritual precária e prejudicada. Mas no momento em que nós começamos a entender que esse pensamento é um instrumento que poderemos usar a nosso favor e a favor daqueles que precisam mais do que nós, um dos exemplos disso é a prece, nós começaremos a nos entender acerca de que nós poderemos ajudar aqueles que precisam mais do que nós. E ajudando, nós estaremos nos ajudando. É aquela lei da ação e da reação, né? E para a gente ter uma ideia, né, da importância, né, do pensamento, né? Porque nós podemos até conjecturar, né, determinadas situações. Ora, uma é a que nós estudamos, uma das questões que estudamos agora à noite, né? Nós sabemos que a energia existe, nós não podemos só palpar, né? Podemos saber que ela passa através dos fios de cobre, chega através do medidor, né, que fica no lado de fora, exterior da nossa residência, e chega através da fiação para iluminar a nossa casa. Mas nós podemos conceber, através do pensamento, essa energia. Nós não podemos ver as ondas hertzianas, as ondas de rádios, né, e outras ondas, mas eles existem porque podemos sintonizar o rádio em determinada emissora, em determinada frequência. Não podemos tocar, mas nós poderemos, através do nosso pensamento, ter uma ideia, né, e conceber, né, essas ondas que pairam ao nosso redor, na atmosfera, porque o fato de não acreditar não quer dizer que elas vão deixar de existir, né? Porque se não acreditamos, outras pessoas vão, e nós vamos também nos beneficiarmos dessas ondas quando queremos escutar algo, né? Uma música, uma melodia, ou seja, o que for que desejamos escutar. Mas pelo pensamento nós sabemos que, fazendo essa conjectura, que essas ondas existem. A eletricidade existe porque nós vemos o quê? O efeito, né? E se nós vemos esse efeito, tem uma causa por trás disso tudo. Não é verdade? Então, o capítulo de hoje é muito interessante. Vocês podem rever essas questões no Livro dos Espíritos. Nós estamos utilizando o Livro dos Espíritos, uma edição, né, especial, traduzida por Evandro Noleto, né? É uma edição da FEB, para vocês terem uma ideia. É esse o livro base. Nós gostamos da tradução de Evandro Noleto porque ele é bem claro, ele deixa mais claro as questões e nos faz ter um entendimento melhor desses ensinamentos, né? Então, perguntas, se tiver, vocês podem fazer, ou podem, no próximo programa, vocês podem fazer as suas questões, né? Se eu não souber responder, vai ter pessoas assistindo, como a Érica, Luísa Marques e outros, que podem também e vão nos ajudar justamente a enriquecer o programa. Érica fez uma colocação aqui interessante que vinha à minha mente e não conseguia formular o pensamento.
às vezes podemos sentir. Tá vendo? Isso é muito interessante. Não podemos assim conceber, mas podemos até às vezes sentir, não é? Aquelas energias que às vezes chegamos no ambiente. Um exemplo, sentimos um ambiente harmonioso, ou algumas vezes sentimos um ambiente pesado. Ora, nós estamos sentindo uma energia ali que paira naquele momento, e o fato de estarmos sentindo é porque existe, né? Mesmo não conseguindo ver, não conseguindo olhar, né? Vamos dizer, essas energias, né? E nem por isso vai deixar de existir. Então é muito importante a gente ter essa convicção de que a nossa linguagem ainda é muito pobre para os espíritos exteriorizar ou aprofundar determinados conhecimentos, porque a nossa linguagem não ainda muito limitada não permite. E nós tendo esse entendimento, nós vamos nos colocar na nossa posição de pesquisadores e não se arvorar a querer entender tudo sem ter uma base lógica de pensamento. Aquilo que eles nos colocam como resposta é importante, poderemos a partir dessas respostas, né, fazer um aprofundamento quando alguma literatura como a de Emmanuel e André Luiz possa trazer um aprofundamento, que é os livros mais seguros que temos para que possamos ter um entendimento, vamos dizer, maior, é as obras subsidiárias que temos, que nos auxilia, e assim nós vamos enriquecendo, né, o nosso cabedal de conhecimento, e assim nós vamos cada vez mais com esse esforço, tendo também a assistência das equipes espirituais, dos nossos amigos espirituais, que são os nossos companheiros, que são os nossos auxiliares nos momentos em que todos nós necessitamos. No programa anterior, o Marcelo Vieira justamente coloca nessa questão, ele fala lá num trecho a questão dos mentores espirituais, e ele coloca naquele sentido de que estes são os nossos companheiros que nos auxiliam, né, ao longo da nossa existência, né, mas que nós devemos nos esforçarmos para fazer a nossa parte, porque eles não vão nos carregar à frente, né? Mas eles estão ali para nos auxiliar nas situações em que nós precisamos. Assim, estamos chegando ao final de mais um programa, Espiritismo, Estudo de O Livro dos Espíritos, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui. Compartilhem, no momento em que nós vamos colocar lá no nosso canal do YouTube, compartilhe os links, divulgue as nossas atividades, e que possamos encontrar-se em sintonia para que para esses trabalhos da TV e da Rádio Chico Xavier ao maior número de pessoas. Muita paz, muita luz, e que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos abençoar agora e sempre.